Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cine ABC Metrópole, edição especial Oscar. É o lugar onde a cidade vive no 220 e o cinema tenta acompanhar sem perder o salto alto. E olha que o Oscar resolveu aparecer, mas sem avisar. Puxou a cadeira, sentou na mesa e ainda quer opinar no cardápio. E como ninguém aqui tem coragem de expulsar, a gente finge costume e segue. A cidade ignora e o cinema finge charme. E eu por aqui sigo tentando traduzir essa fofoca anual em que ninguém admite, mas todo mundo quer participar. E se você chegou até aqui, saiba, o caminho foi tortuoso, mas não foi errado. E você não tá perdido não. Aqui é uma edição especial no modo bagunça organizada. Então vai ter roleta fraudada, análise de filme, convidado pronto para cair numa cilada ao vivo e um monte de pergunta maluca que nem eu sei como veio parar no roteiro. E como nenhuma temporada de Oscar se sustenta só com a minha voz, hoje eu recebo ele, o homem, o mito, o sobrevivente do trânsito da luz, Thiago Quirino. Fala pessoal, vocês estão bem? É um prazer aqui, JP, poder participar desta edição especial do Cine ABC Metrópole. Eu sou o cara dos bastidores, né? Não tô sempre na frente aqui sob os holofotes. Então eu espero que dessa vez a minha atuação seja digna de uma indicação de melhor ator aqui. Vamos nessa. É, isso aí. E tanto no ABC quanto no Brasil, o mero aparecer já é um ato político. E olha só, como foi dito nesse episódio especial, tudo que foi prometido vai ser entregue democraticamente. É ou não é, Thiago? Com certeza. E aqui a gente tá tentando fazer pelo menos, né, da melhor parte, sobrevivendo aqui a esses golpes do dia a dia, né? O golpe do almoço, é o golpe da democracia, né? E as coisas vão se encaixando no dia a dia. O que a gente quer fazer aqui é não cair todos os dias, mas seguir firme, né? Firme na indignação, firme no atraso, firme em tudo. Vamos seguir. E por aqui é desse jeito que a gente vai tocar essa loucura. É a nossa maluquice que vocês já entenderam nos programas passados, da edição habitual. É parecido, mas é diferente. E é o nosso famoso caos organizado com previsão do que vai ou não acontecer, mas com aquele toque de Brasil mostra a tua cara, mas sem revelar demais. Então bora começar antes que a estatueta resolva criar perna e escolher um outro podcast para visitar. And the Oscar goes to... Então, claro, a gente não poderia começar sem ele, o nosso momento mais esperado, mais temido e mais absolutamente fraudado da história de todos os podcasts. É a nossa roleta da sorte. E por aqui, o público acha que é aleatório, e eu acho ótimo que eles pensem assim. E eu penso que o Thiago, de repente, não vai gostar de ficar aí só observando a decadência da nossa democracia posta em jogo. Pois é, cara. Você sabe que eu ainda sou o diretor do programa e não descobri ainda como é que essa roleta gira, né? Então eu decidi aparecer hoje aqui, dar as caras para ver se eu consigo interpretar e entender como funciona, né? Mas vamos ver, né? Não há nada que a gente possa fazer que não possa ser alterado, então vamos nessa. Então olha só, vamos girar essa roleta, Thiago. Rapaz, o som dessa roleta aí, tô escutando o som das panelas aqui em casa, a rua fazendo obra, o pessoal cortando grama desde manhã, sei lá, viu? O som tá sempre batendo de um lado pro outro aqui, as coisas parecem não fazer sentido e no final as coisas precisam fazer sentido, né? Esse é o tom do momento. Então vamos ver, né? Cara, isso é tipo arte experimental, é estratégia, é dramaturgia e improviso. Aqui o nosso jornalismo ele não morre de jeito nenhum, mas pelo menos ele deixa um bilhetinho para explicar o que é verdade e o que é fake. A arte ela pode ser muito experimental, né, JP? Eu tô quase aqui ligando pro Ministério da Cultura para pedir alguns intérpretes simultâneos, né, para ver se a gente consegue avançar. Porque sinceramente eu já nem sei mais se é som de uma roleta, o que é que eu tô ouvindo aqui, mas a realidade é certa, né? Se vocês estão ouvindo do lado daí, quer dizer que a coisa tá acontecendo. Mas aqui a gente deixa o acaso fazer o seu trabalho. Então vamos olhar o que caiu na roleta. Solta o som aí, editor. Cena de Oscar,
E aí, cara, gostou das nossas coristas moçambiquenhas? Cara, que maravilhoso. Eu não sei quanto você tá pagando por elas, né? Mas o talento ali ficou claro. Pode contratar. Ótimo. Então vamos lá. Cena de Oscar ou filme de terror duvidoso? Aqui a ideia é bastante simples, Thiago. Eu vou descrever uma cena e aí basicamente tu vai me dizer se é Oscar ou se é aquele filme de terror tosco que se passa na madrugada e que ninguém assume que já viu. Cara, eu não tenho feito provas ultimamente, né? Mas vamos lá, né? Vou encarar essa sua loucura aí e vamos entender se vai sair algum resultado. Vamos lá. Relaxa, querido. Aqui ninguém estuda. O importante é errar, mas se for errar com elegância. E relaxa que o Oscar faz isso todos os anos. Então bora começar. And action. Primeira cena. O fantasma do Oscar. Primeiro caso, um vencedor do Oscar de, sei lá, 1957, pode ser? Ele ganhou e ninguém apareceu. Ninguém. Nunca. A academia chamou o nome do cara e o fulano simplesmente não apareceu. Não respondeu WhatsApp, e-mail e tudo bem que não tinha, mas ok. Ele nunca apareceu e ninguém nunca viu. E aí? É Oscar ou terror de gosto duvidoso? Cara, essa já começou difícil, né? Deixa eu pensar aqui. Eu ia falar que é um terror meio duvidoso, mas eu tô achando que... Não, acho que é isso mesmo. Pra mim é um filme de terror. Será que é isso mesmo? Cara, é sempre importante lembrar que aqui não tem resposta certa ou errada. Mesmo assim a gente finge que é Oscar, tá? Mas na real, Danton Trump foi banido por comunismo, olha só. Ele passou a ter que escrever sobre um pseudônimo de Robert Rich. Então assim, chamaram o nome dele no palco, silêncio total, parecia um velório sem corpo, né? Caramba, cara, isso aí aconteceu década de 50, você falou? Foi, cara, rolou mesmo. É isso aí, é Hollywood sempre inovando na vergonha. Então, dito isso, vamos pro nosso segundo caso, tá? Here we go. And action. Cena 2. A casa que respira. Uma casa onde cada porta que tu abre te devolve um segredo. Porém, o segredo nunca é sobre a casa. E aí? É cena de Oscar ou um filme de terror duvidoso? Isso aí é terror, né, cara? Absolutamente. Eu vou colocar aqui como uma atividade paranormal, aquele toque de precatórios atrasados, alguma coisa assim. Pra mim até parece um pouco às vezes com a vida emocional de algumas pessoas e eu meio que me incluo nela também. Porque se não for também, a gente já encerra aqui. Então acertou, cara, acertou. No Oscar, mais da metade dos indicados compete pra ver quem entrega mais metáfora por metro quadrado na hora do discurso. E aqui já no Brasil, a gente entrega de graça a metáfora, sem querer. Abrir a porta no Brasil é assim. A gente começa querendo descobrir onde guardou o sal e encontra um problema estrutural esperando na prateleira. É quase uma poesia urbana ou descaso mesmo, mas vai depender do diretor que está sentado em Brasília. Então sim, nesse caso tu acertou, é terror e daqueles que começam com porta rangendo e terminam com você descobrindo que o IPTU subiu, olha só. And action. Precarização energética. E seguindo aqui para nossa terceira cena, ó, vamos dar o tom de mistério aqui. Uma entidade que só aparece quando as luzes piscam do absoluto nada. Ou quando se apagam completamente. Medo. O que será que tem dentro do vazio desse escuro? E aí, é Oscar ou terror duvidoso? Cara, é assim. Ó, se tu quiser eu posso te dar uma pista, tá? Os críticos da academia chamam de uma alegoria sobre a precarização energética. Te ajuda? Ajuda, porque quando você dá esse cenário aí, pra mim me lembra do governador de São Paulo e pra mim me lembra então de filme de terror. Então eu vou apostar nisso. É filme de terror, com certeza. É, né? Da vida das pessoas, é a Enel, né? Pegadinha do galera! E pior, totalmente baseado em fatos reais. É a Enel mesmo, e não uma categoria de Oscar. And the Oscar goes to... E agora a gente vai pro nosso próximo quadro. Então, toca a vinheta aí, editor. Opinião impopular do convidado. Então
arrasando então, hein? Essas nossas coristas, o que tu achou? Cara, a gente teve que trazer pra cá só pra fazer essa gravação, cara. É, o ABC do ABC que resolveu soltar o escorpião da carteira em prol da cultura. Vamos lá então. Começando o nosso quadro, que costuma separar a amizade de processo, bora pro nosso opinião impopular do convidado. Então por aqui eu faço uma pergunta e tu me entrega aquela resposta que derruba meia dúzia de cinéfilo com tênis verde por dentro. E mesmo assim, tu segue firme naquela que é a tua convicção. Tá preparado, querido? E vamos lá, tô sempre preparado. Bom, é assim que eu gosto, então vamos lá. Qual filme venceu o Oscar de maneira completamente injusta? Olha, JP, essa sua pergunta aqui exige uma resposta mais pesada, né? Mas pra mim foi um filme... E acho que eu posso até falar com tranquilidade, viu? Que Bohemian Rhapsody, aquele filme que trata da história do Queen, né? Só ganhou aquele Oscar porque a academia viu naquele ator, o Rami Malek, usando aquela dentadura. Não sei se você captou bem essa imagem. E eu acho que isso era sinônimo de alguma transformação, né? A dentadura pra mim é que ganhou o Oscar, JP. Não sei se o filme mesmo ganhou, mas tá ali, tá nos detalhes, vamos dizer assim. Cara, nessa eu tô contigo, tu me pegou muito, porque realmente a dentadura atuou muito mais do que metade do elenco. E eu acho que no destrinchar dessa maluquice, seja ela uma verdade inconveniente ou não, até pode ser uma opinião impopular, porém ainda assim merece aquele respeito mínimo e reservado às boas heresias do cinema. And the Oscar goes to... Então, Buena, e como a gente não tem nenhum pudor em admitir que copia o que funciona, aqui não chega a ser um giro de notícias ou quem disse isso do ABCcast, mas o nosso é muito melhor. E assim começa agora a nossa rapidinha do Oscar. Então, pode soltar as coristas mais lindas desse planeta aí, do ABC pro mundo. Rapidinho. Rapidinha do Oscar. Rapidinha do Oscar. Rapidinho. Rapidinha do Oscar. Rapidinha do Oscar. Rapidinha do Oscar. Agora a gente parte para nossa fase das rapidinhas em forma de manchete, que é o nosso convidado que vai contar pra gente. Me conta aí, Thiago. Primeiro, tu tá nervoso, cara? Não, um pouquinho, mas vamos tentar fazer virar certo, né? Cara, fica tranquilo. Nervoso ficou o Wagner Moura falando inglês e em português ao mesmo tempo. I love you very much. Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora. Viva o Brasil, viva a cultura brasileira. Thank you very much. Com o planeta inteiro encarando ele e ainda tendo que repetir. Eu não posso explicar a Lei Rouanet para quem não assimilou a Lei Áurea ainda. Agora, nervoso de verdade, só tentando ensinar metáfora pra fascista. Aí é pra virar mico, né? Então bora. Conta pra gente qual é a rapidinha da semana. Tá, vamos lá então. Então a rapidinha da semana é assim, ó. Depois do apagão que travou metade do país, campanha de um indicado afirma: nosso filme tem energia própria, nem depende da Enel. No Brasil, até o Oscar vira gerador a diesel, né, querido? Mas toda semana, por exemplo, tem alguém me perguntando: e aí? Mas e o Wagner? E eu sempre digo: calma, gente, a estatueta tá passando pela Rodonel, mas ela tá chegando. And the Oscar goes to... E puxa vida, cara, olha só, dentre os principais nomes indicados ao caneco mais desejado do cinema, além de O Agente Secreto, entrou também o filme do Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra. Eu te falo que pra mim não é nada surpreendente. O que tu achou da indicação desse longa, velho? Cara, eu assisti esse filme a convite de uma rede de cinema, né? E eu pensando assim, pô, vai ser só mais um monte de história aleatória. Porque a história do filme é uma história esquisita, né? É um grupo de comunistas terroristas nos Estados Unidos, é meio fantasioso, assim. Mas a história vai pegando uma velocidade, a atuação vai ficando cada vez mais profundo. E você, no final do filme, você fica assim, cara, o que foi que acabou de passar por aqui? Eu depois, assim, voltando pra casa, fui contar a história pra minha mulher, ela ficou totalmente descrédita do tipo, não, esse filme é ruim. Pela narração da história que eu contei pra ela, a história é isso. É difícil explicar, né? A dramaticidade dos personagens, né? Ela não viu a interpretação que os atores e as atrizes fazem ali no filme. E eu, sinceramente, acho que, cara, é uma indicação curiosa.
Eu me surpreendi muito quando você pega um ator como o Sean Penn, que é, pô, o cara é um dos clássicos do cinema norte-americano. Você sabe que ele vai fazer coisa boa, mas naquela posição de um soldado, o jeito que ele atua, sinceramente, ele conseguiu surpreender mais uma vez, né? Então eu fico pensando, foi uma boa indicação. E esse filme ele cresceu muito, né, cara, no subterrâneo das indicações, porque ele não fez muita bilheteria, mas alguns até já podiam prever que ele chegaria lá. Eu sou uma delas. Eu amei o filme e a campanha desse filme, Uma Batalha Após a Outra, tá tão afinada que parece até tipo um planejamento militar, só que sem a CIA. The Oscar goes to... E assim a gente já corre direto para o nosso ritual final desse programa, que são as perguntas siamesas que movem o Brasil. E depois a gente parte para um rápido bate-papo com o convidado para saber o que ele achou do filme. Vamos lá então. O que teria que acontecer para o Wagner Moura não ganhar esse Oscar? Olha, um decreto do Trump, o ICE atuando lá dentro na porta, tirando os imigrantes que estiverem na porta do Oscar, no tapete vermelho, isso pode impedir, né? Ou, cara, se privatizarem a Enel dos caras lá e podem cortar a luz a qualquer momento, né? Acho que tudo isso são elementos que podem impedir o Wagner Moura de acessar o Oscar. Tirando essas aí, eu acho pouco provável que a estatueta não caia na mão dele. Ah, eu concordo muito. E agora vamos para nossa segunda e última pergunta. Quirino, que desculpa tu perdoaria se o Wagner Moura voltasse então sem a estatueta para casa? Que desculpa eu até Perdoaria. aceitaria, né? Se ele voltasse sem estatueta. Pra mim é o seguinte: se ele fosse promovido a ministro de Cultura do Brasil, ele saísse da cerimônia mais cedo, sabe? Aí não deu tempo de pegar a estatueta. Pra mim é a única coisa que justifica ele sair de lá sem a douradinha na mão. Boa, magnífico. Eu gostei, cara. E eu acrescentaria até alguma desculpa de causa global, alguma coisa assim, sabe? Cara, podia ser também, tipo, uma guerra, uma crise, né? Uma coisa que a gente tá sempre torcendo pra acontecer e nunca acontece, né? A invasão chinesa em solo americano. Isso poderia acontecer no dia da premiação e interromper a entrega do prêmio, né? Mas, enfim, não dá pra prever tudo. Pode crer, cara. Imagina só eles chegando bem no meio daqueles discursos morais chatíssimos dentro de uma igreja e sendo surpreendido por um exército chinês invadindo a igreja pelos vitrais. Imagina, cara. Imagina que irado, cara. Brincadeiras à parte, e eu acho que só assim a gente conseguiria perder a estatueta, ou se duvidar, até a Dona Sebastiana do filme O Agente Secreto. Porque vamos combinar, se o Wagner voltasse sem estatueta, eu ia dizer que a culpa podia ser da frase dela: eu fiz 3 coisas na Itália e eu não vou contar nenhuma delas pra vocês. Pois é. Não, pô, cara, eu vou te dizer, talvez eu vou colocar aqui, improvisando, colocar mais uma desculpa aqui. Beleza, o Wagner Moura não ganha, mas aquele frentista da cena inicial de Agente Secreto, Nossa. Ele teria que voltar com o Oscar, ele teria que voltar com uma estatueta, porque o cara traz uma interpretação visual, uma interpretação de fala. Pra completar? Pra completar, né? Que é aquilo ali. Isso foi domingo. Pegou lá 12 e deu 2 TB. Ele é simplesmente perfeito. O melhor personagem, tirando o próprio Agente Secreto, é ele naquele filme. Exatamente. É muito bom. E nessa mesma vibe, a Dona Sebastiana, mesmo roubando, né? Porque ela rouba a cena, né, cara? E eu não duvido nada que ela poderia também roubar essa estatueta. Porque, sinceramente, se for pra perder, então que seja pra a única brasileira que foi capaz de sequestrar a atenção de um país inteiro no Oscar com um prêmio que, no mínimo, a gente poderia dar como melhor carisma, né? Pode crer, o JP, o prêmio de melhor carisma. Porque aqui vai uma provocação pra quem nos escuta, né? Quem não tem um amigo, não conhece uma pessoa, seja um parente, alguma coisa que é originalmente nordestina e não tem o carisma da Dona Sebastiana, né? Todo mundo conhece alguém que é daquele jeito, né? E certamente, se a Dona Sebastiana, o personagem, estivesse na cerimônia do Oscar, não tinha como ela sair de lá sem a estatueta de melhor carisma. Então essa seria uma outra forma de tirar o prêmio do Wagner Moura. Com certeza, é isso mesmo. And the Oscar
Bom, e assim a gente encerra mais um Cine ABC Metrópole. Não, edição pera aí, espe- JP, pera aí, Oi? cara. Você Hã? não vai fazer mais uma análise de algum outro filme do Oscar? É verdade, cara. Tu tem alguma sugestão de filme? Não, eu acho que a gente estava falando agora da campanha de uma batalha após a outra, né? Mas nada mais justo que ele ganhe uma análise da semana, né? Eu acho até que merece. Foi um dos melhores filmes que eu vi nesses últimos meses aqui. E a cena da estrada. Da Estrada. Nossa. Sobe, desce. Porra, aquilo foi fantástico. Cara, é absurdo, tem tudo. Tem aquela parte dos supremacistas, que é grotesco, né? Mas é um grotesco com um método. É o Paul Thomas Anderson que transforma tudo ali, toda aquela intolerância grotesca, numa caricatura que não só beira o real, mas transforma em arquétipo e piada. Uma piada de bom gosto, né? Se a gente pode dizer assim. Tipo, a gente rindo da própria fraqueza dessa galera meio tradicional, sabe? Não, e você pega o personagem do Champagne, né? Ele entrega muito, cara. Muito. E assim, a princípio você até pensa que é um exagero, né? Parece um vilão de desenho animado e tal. Mas, cara, o resultado final surpreende. Eu não gosto de dar spoiler nenhum, mas tem um momento em que você acha que o cara acabou, né? O personagem dele, a história dele no filme acabou e de repente a história dele simplesmente continua, né? E continua ainda com uma velocidade maior do que ela já vinha sendo construída no decorrer do filme. Pra mim, espetacular. É um vilão ideal. Assim. E quando tu acha que não tem mais pra onde ir, ele vai lá e estica a corda um pouquinho mais, sabe? E trazendo surpresa, né? Exato. Você não espera que ele haja daquela forma quando vai chegando no encerramento da história. É verdade. A real é que uma batalha após a outra não é só uma campanha afinada. É um cinema que respira como pulso, sabe? Irregular, urgente e, na minha opinião, inevitável. E já que o Quirino puxou, eu acho que é mais do que justo, então, que ele seja o escolhido. Então, bora pra análise e pode rodar a vinheta, editor. Bom, agora sim, chegou a hora em que a gente encosta a xícara na mesa, respira fundo e finge que entende cinema mais do que realmente entende. É a análise da semana. E o filme de hoje, ele não é só um filme, é um dardo. É uma febre e é um hematoma estético. É Paul Thomas Anderson abrindo um portal na nossa nuca. E é claro que a gente está falando de uma batalha após a outra. O longa que já chega na temporada do Oscar como quem entra num ringue dizendo: eu já ganhei, e vocês que lutem. Pra quem ainda não viu, vamos lá. Uma batalha após a outra conta a história de Bob Ferguson, vivido por Leonardo DiCaprio, um ex-guerrilheiro americano que participou de uma série de ações radicais na fronteira dos Estados Unidos com o México. Só que o tempo passou e o Bob virou uma mistura de glória antiga, paranoia recente, memória falha e chinelo velho. Literalmente, sim, um chinelo. Ele mora numa cabana meio torta e vive de lembranças tentando ensinar a própria filha, Willa, interpretada por Chase Infinity, em uma atuação monstruosa. E assim ele segue com o passado dele que um dia foi heróico. Ela olha pra ele como quem olha pra um fantasma, tentando lavar a louça com amor e com vergonha alheia. Do outro lado da narrativa, a gente tem o capitão Stephen J. Lockjaw, vivido por Champagne. É um ogro galã, supremacista e favorito a assumir um grupo de ex-militares puristas e absolutamente obcecado por purificação e tradição. E outras palavras que geralmente aparecem seguidas de crimes federais, né? Ele é o super vilão da temporada e faz questão de avisar. Para completar um núcleo, um personagem que é delicioso. Eu adorei ele. É um sensei meio filosófico, meio mecânico da alma e é vivido pelo Benício Del Toro, que aparece pouco, mas quando aparece é uma cena que reorganiza os móveis da sala. Bom, o Paul Thomas Anderson abre esse filme como quem mede a temperatura de um termômetro quebrado. Ele quer saber o que está queimando sem encostar no fogo. E o filme já te empurra para o caos. Uma invasão a um centro de detenção na fronteira. Então a gente lida com explosões, gritos, fumaça, PMs correndo de um lado para o outro, tiros ecoando como panelas batendo na rua. E no meio desse caos, quem lidera tudo é a Porfíria,
na pele da atriz Teyana Taylor, que na tela fica magnética. Ela é força, é precisão, é fúria. E o Champagne entra babando de vingança, literalmente babando. A cena é tão suja, tão urgente, que você quase sente cheiro de plástico queimado. É bizarro. E de repente, entra um corte seco. 16 anos se passam, não tem aviso, não tem cartela e não tem nenhuma trilha dramática. É novamente o Paul Thomas Anderson dizendo pra gente: se o personagem não teve tempo pra pensar, bom, você também não vai ter. Mas agora, Bob é um outro homem, ou um resto de homem, ou até um arquivo corrompido tentando rodar em uma máquina nova. Mais adiante a gente se depara com um olhar que quebra o filme. Willa, a filha que entra em cena e o filme muda. E o olhar dela faz o que roteiro algum consegue fazer sozinho. Ela desmonta o pai. Ela é um bisturi. É um tumor de nostalgia. Então, em cada diálogo entre eles, é uma luta quase que silenciosa entre quem Bob diz que foi e quem ele realmente foi. E é aqui que o Paul Thomas Anderson consegue posicionar o coração moral desse filme. O filme tem um respiro curto, o plano fecha no rosto e você tenta respirar com o ator, mas não consegue. A pausa parece descanso, mas volta como pancada. Os set pieces estão misturados por tudo. É perseguição, é explosão, é embate. E eles não são feitos para impressionar. Eles são feitos para marcar. E olha, eles marcam. E não é pouco. Bat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock. Why? Because they're not needed. O Champagne entrega um personagem que é puro ressentimento. É grotesco, é cômico, é real. É infelizmente real. E ele quer apagar o passado, apagar pessoas, apagar registro. É um higienista da ignorância. A gente já viu por aí, né? Num dos rituais, o cara literalmente acende tochas, como se estivesse fazendo uma espécie de churrasco de símbolos democráticos. É feio, é assustador e também genial. O Paul Thomas Anderson aqui, ele não explica e ele prefere mostrar. Ele expõe o tal do macho alfa que quer parecer de aço, mas ele derrete. O preconceito acaba virando piada, o ódio vira uma caricatura e a violência, quando mostrada, cobra um pedágio emocional fortíssimo. Entre delírios, explosões e paranoias, o filme sempre volta para a mesma tese: ninguém sobrevive sozinho. Benício Del Toro aparece, resolve e vai embora. E é como se o filme dissesse: heróis não existem, existem pessoas que te ajudam e depois simplesmente seguem a vida. E esse é um recado muito profundo, sem ser piegas. A paleta tem um veneno quase almodovariano. Vermelhos que sangram, amarelos que te irritam e azuis que denunciam. Até um jacarezinho bordado no Apollo acaba virando uma declaração política. É o Paul Thomas Anderson dizendo: símbolos também têm dentes. A engrenagem do filme é precisa. Nada sobra, nada falta. Cada gesto volta depois. Cada plano repercute. Cada silêncio é cálculo e Paul Thomas Anderson faz um cinema político, mas sem fazer discurso. Então, no fim, uma batalha após a outra é meio que isso: ferida, pólvora, ironia, comunidade e precisão. É um filme que já chega premiado em um envelope que ainda nem se abriu e, pra mim, nós já sabemos esse nome. Então, quando a tela apaga e o pulso continua, é isso que o cinema bom faz. Bate depois que o filme termina. I need you, brother. Please, Sensei. Sensei, please. Courage, Bob. Thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it. Viva la revolution! And the Oscar goes to... Bom, análise passada a limpo e a gente encerra o nosso Cine ABC Metrópole, edição especialíssima de Oscar. E na semana que vem tem mais caos, sem pé nem cabeça, previsão imprecisa e aquela teimosia estética com a presença do Thiago também por aqui. E aí, Thiago, curtiu? Cara, sensacional. Sensacional. É bom estar por trás das câmeras, é bom estar aqui na frente também. E a gente tem muita coisa para falar, né? Assistir filmes e analisar talvez é a parte fácil, né? Agora, curtir de verdade e entender que aquilo é uma obra de arte, né? Mais uma manifestação artística,
e ter essa visão artística, eu acho que é o grande desafio nosso aqui. É isso aí, até porque um filme ele nunca termina quando acaba, né? E outra, né? Se tu não tivesse gostado também é azar, né? Porque tá no teu contrato que tu tem que participar, então não tinha jeito. Mas vamos fazer mais. Acho que a gente tem mais alguns episódios, né, pra poder seguir com essa série especial. Com certeza. A gente deve gravar ainda cerca de X episódios aí que vão anteceder a premiação do Oscar. Então, fica ligado, prestigiem o cinema brasileiro e se preparem, que o Agente Secreto vem aí, não é? Com certeza. Prestigie o cinema brasileiro. O Agente Secreto tá chegando e vou dar até um recado aqui fora de contexto, né? Eu sei que a gente está num momento em que, se você é de uma vertente política, você está torcendo contra, se você é de uma outra vertente, você torce a favor. Cara, esse momento aqui, eu acho que é o momento ideal da gente deixar a política um pouco de lado e pensar assim, o Brasil tá brilhando no tapete vermelho, o Brasil tá brilhando lá fora, o Brasil tá liderando um trabalho tão importante, então vale a pena a gente fazer essa exercício de união e fazer assim, vamos torcer pelo Brasil lá fora. Porque isso abre portas, né? É o soft power brasileiro crescendo e ganhando e atravessando fronteiras. Então eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir. Outra coisa, torçam pelo Wagner. Então tchau, pessoal, e até a próxima semana. É isso aí, pessoal, até mais. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação e roteiro João Pedro Melo. Edição Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo Tiago Quirino. Direção-geral Alex Faria.